Vitor Alexandre Abrantes, segunda volta do Alex Teixeira, expectativas. Cara, eu ia fazer um corte sobre isso e acabei não fazendo porque eu não achei o trecho que eu falava sobre isso numa outra live. Cara, eu sinceramente não tenho grandes expectativas no Alex Teixeira nessa segunda volta. Confesso, inclusive, que eu criei na primeira volta uma expectativa grande, não igual a do Coutinho, são jogadores de nível bem diferente, mas até pelo fato do Vasco naquele momento estar na Série B. Falei, olha, dentro de uma Série B, acho que o Alex Teixeira vai conseguir sobrar tecnicamente. E a gente não viu isso acontecer. Tirando aquele jogo contra o Operário, que ele acabou sendo decisivo, mas não foi uma grande Série B do Alex Teixeira, tanto que no último jogo contra o Ituano, ele sequer entra em campo. Começou o ano seguinte, o Alex melhor fisicamente, mais rápido, mas mais uma vez, voando no Carioca, chegou no Brasileiro já em outro ritmo. E mesmo no Carioca não teve grandes atuações para você justificar o investimento feito, para você justificar o nome do Alex. Por ele mesmo, o Alex jogou abaixo dele próprio, do que ele veio, do que ele desempenhou ao longo da carreira dele, principalmente no Shakhtar. O Alex tem uma questão, que acho que eu já até falei sobre isso aqui, o Alex sempre foi habilidoso, o Alex tem bom poder de finalização, mas o principal ponto do Alex, de diferencial em relação aos outros, era que ele conseguiu unir essa habilidade dele, uma capacidade que ele tem muito grande de mudar de direção com velocidade. A partir do momento que ele perde velocidade, ele se torna um jogador mais comum. E aí tem duas opções para o Alex: se reinventar como jogador, entender que ele não vai mais encontrar aquela velocidade que ele tinha anteriormente, ou seja, nem sempre ele vai poder pegar essa bola e disparar, carregar essa bola, porque o Alex foi, quando ele surgiu no Vasco, muito mais um ponta de lado de campo, de beirada, de condução de bola, de acelerar, fazer essa jogada de pontinha, driblador mesmo pela beirada, só com capacidade para entrar e finalizar também como segundo atacante. Então ele tinha habilidade, tinha o poder de finalização. O Alex hoje, ele não pode talvez jogar mais tão distante assim do gol, porque ele já não tem mais essa arrancada, a não ser que ele surpreenda realmente e volte muito bem fisicamente. Mas na primeira passagem dele, com exceção de alguns pequenos momentos no início da temporada passada, ele não mostrou mais isso. E aí talvez a cabeça não entenda o corpo. A cabeça pensa, acha que vai conseguir e não consegue executar bem. Por isso que eu falei de talvez ser o momento do Alex repensar a forma de jogar dele. Eu sempre vi o Alex muito mais como esse cara realmente de beirada. Mas depois das últimas atuações, da última passagem, o último ano e meio dele pelo Vasco, se é para utilizar o Alex, talvez seja realmente mais na função hoje de um meia central, como jogou para Praxedes hoje, que é um cara que vai se aproximar um pouquinho mais do Verratti, que não vai ser o cara de velocidade de beirada. Ou às vezes até como um 9 mesmo, para ser um reserva do Verratti, já que o Vasco não tem esse reserva. Apesar da característica totalmente diferente. Mas o Alex tem um bom poder de definição, de jogada, só não tem mais a velocidade. E aí o drible dele, que era quase sempre em velocidade, ele acaba desperdiçando, ele acaba perdendo essa capacidade que ele tinha. Então ele se torna, claro, ainda tem habilidade, mas não sei se vocês repararam, se puxar talvez alguns lances do Alex Teixeira no ano passado, muitas vezes ele tinha que driblar o mesmo jogador mais de uma vez. Que ele conseguia o drible, quando ele ia botar na frente para acelerar, o jogador conseguia voltar. Dava tempo o jogador recuperar esse lance, ou dava tempo de chegar a uma cobertura. Então ele muitas vezes conseguia o primeiro drible e parava no segundo, ou parava numa cobertura, ou então meio que se enrolava, via que não tinha muita alternativa e esperava uma falta. Então ele começava bem a jogada, mas não conseguia ter perna para concluir bem a jogada. Então, para mim, o Alex é uma incógnita total. Não é que é uma incógnita, não é uma incógnita. A gente acabou de ver o Alex jogar. Então, eu não tenho, na verdade, são grandes expectativas em cima do Alex. O ponto positivo é o Alex não chega com o peso que ele chegou em 2022, que era um time tecnicamente muito limitado na Série B de 2022, que era para ganhar um pouquinho mais de talento com a chegada do Alex. Para você ter alguém junto do Nenê com uma capacidade técnica superior, porque era todo um time moldado mais para a questão física. Raniel, Gabriel Dias, Yuri, questão do Andrei Santos, que era a qualidade também naquele meio de campo, foi o que salvou grande parte, inclusive, daquele ano do Vasco, o Andrei Santos surgindo ali naquele período. Mas o Alex Teixeira não conseguiu desenvolver bem naquele período, Então, hoje, ele já não tem esse peso. O peso está no Coutinho.
Falei até sobre isso em relação ao Souza também. O Souza voltando na aba do Coutinho, com o Gumori e o Cocão muito bem, o Sforza fazendo golaço agora. O Souza não chega com a obrigação de chegar e resolver o meio de campo. Né? O Alex Teixeira não chega com a obrigação de resolver o ataque do Vasco. Essa obrigação são dos jogadores que já estão lá. Né? E do Coutinho, que chega, né? Para acrescentar isso ao time, e ainda assim uma obrigação um pouquinho menor pelo bom momento vivido pelo Vasco, ou um peso um pouco menor. Então talvez seja isso, vai ser um cara realmente de composição de elenco, né? Para ficar ali no banco, para entrar vez ou outra. Só acho que o Alex não pode mais pensar como aquele Alex de antes, de aceleração, de drible em progressão, e talvez seja um cara para jogar um pouquinho mais recuado para organizar o jogo, para usar a qualidade que ele tem de bater bem com as duas pernas, de inverter uma bola, de chegar para finalizar de média distância ou pisar na área junto do centroavante. Verratti arrasta a marcação, Alex vem por trás e consegue um pouquinho mais de espaço. É o que eu posso imaginar pensando de maneira mais positiva em relação ao Alex. De maneira negativa, foi o desempenho que ele teve no último ano e meio e os 6 meses parado, né? 7, na verdade. É muito tempo. Então, mas é isso. Se esse é o preço para se ter Felipe Coutinho no Vasco, sinceramente, eu aceito.